Muito bem, estamos de volta com o programa Em Pauta pela sua TV Canção Nova, levando até você, não é, um debate saudável, uma reflexão sadia sobre as reformas, dentre elas, claro, a reforma política. Estamos aí em meio a um pleito eleitoral, candidaturas a 1000 por hora, não é? Propostas, desafios, as pessoas estão tendo critério para escolher a sua representação, o seu representante, quer seja em nível estadual, federal, não é? E, enfim, em meio a isso tudo, nós estamos conversando e é importante conversarmos, mas não apenas parar aqui nesta nossa 1 hora, mas ir um pouco além e, por isso, oferecer a você também a oportunidade de aprofundar o que nós estamos conversando nessa noite, inclusive sobre a questão do voto. Está aí, ó. O povo sabe votar? Uma visão antropológica. Não é, a princípio, uma pergunta, mas aqui uma colocação, né? O povo sabe votar. Olha aí, ó, o povo sabe votar? Não sei, pode ser uma pergunta. E será que o povo sabe votar mesmo? Será que o voto devia ser facultativo, quando hoje ainda é obrigatório, dentro dessa nossa recente democracia? Daqui a pouquinho eu vou perguntar isso aí ao doutor que está aqui conosco. Mas também, enquanto isso, você vai pensando aí, o doutor também, mostrar para você essa outra dica aqui, Coleção Valores, José Renato Nalini, Justiça. Está aqui pela editora Canção Nova. A você, justiça. O que é a justiça, não é? Essa arte de dar ao outro aquilo que lhe é direito, não é? E o outro precisa ser contemplado dos seus direitos, inclusive. E tem aqui também o livro do Frei Antônio Moser, Teologia Moral, a busca dos fundamentos e princípios para uma vida feliz, é o que todo mundo quer, não é? E a moral, como anda, não é? A moral nos nossos dias, as pessoas estão tendo, de fato, uma vida virtuosa, estão partindo realmente para construir não apenas uma sociedade, mas construir-se enquanto pessoas, é uma coisa interessante, não é? E o Frei Moser aqui aborda muita coisa sobre esse universo da moral. Isso tudo você pode... Ética. Hã? Da ética. Opa, nós vamos falar sobre ela já, né, Frei? Então, isso tudo você pode adquirir através das editoras Vozes, claro, também da editora Canção Nova, ou ainda acessando o nosso endereço eletrônico, loja.cançãonova.com, ou ligando para a gente, 0 operadora 12 3186 2600, aqui em São Paulo, na capital paulista, ali na Rua São Bento, número 43, no centro da cidade, você tem uma loja Canção Nova. E também lojas Vozes por aqui, pela capital paulista, ou pelo endereço eletrônico, editora Vozes, tudo junto.com.br, você tem acesso a esses produtos todos. Doutor, deixa eu, antes de seguir para outra questão, voltar nessa mesmo. O senhor tem percebido, essa pergunta é recorrente, mas o senhor tem percebido que o povo brasileiro tem crescido nas últimas eleições com relação à conscientização, ao saber votar? Por favor. Olha, com certeza, padre. Uma mudança muito importante que houve, e aí a gente pode até falar que foi uma reforma, né, na política, no sistema eleitoral, foi a adoção da urna eletrônica. Diminuiu muito a quantidade de votos nulos e votos em branco, porque o eleitor antes pegava a cédula e rabiscava qualquer coisa. Agora não, ele tem que digitar o número e confirmar. Então isso obrigou o eleitor, obrigou o cidadão a ir atrás de algum candidato. Se é bom ou se é ruim é outra história, mas vai atrás de alguém, porque senão ele fica preso na urna e não libera a fila para o próximo. Então, alguém ele tem que votar. Então, ainda que seja por esse motivo, que é menos nobre, houve essa mudança, está havendo uma participação maior. E eu sinto isso. E se a gente fala de reforma política, esse é o tema do nosso programa, nós podemos falar de alguns temas muito importantes. E o senhor tocou agora no problema da obrigatoriedade do voto. Esse também é um tema recorrente e no meu universo, no mundo jurídico que a gente trabalha, vira e mexe, as pessoas discutem esse tema. E não me parece que nós ainda estamos com uma democracia suficientemente amadurecida para deixar que o voto seja livre, seja facultativo. Porque parece, e isso a gente tem em outras sociedades no mundo, em outros países, que quando isso acontece, uma minoria acaba participando e às vezes vai ser uma minoria que tem mais consciência e aí às vezes a resposta e a decisão daquela minoria que acaba sendo a que vai valer, não é tão positiva, não é tão boa, acaba sendo pior aquilo que era. Então esse é um assunto que o senhor tocou. Outro assunto que a gente fala, e o início da matéria falou também, que é sobre o problema do financiamento de campanha. Nós estamos vivendo agora, nesse
nesse momento uma discussão sobre se é possível, se é democrático, se a sociedade aceita um financiamento de pessoas jurídicas, de empresas. E nós temos os resultados agora desta eleição de 2014, onde a maior parte das doações foi feita por empresas, por pessoas jurídicas. É lógico que não é saudável, Frei Moser, não é ético uma empresa doar X milhões de reais e depois ir lá conversar com o candidato quando ele foi eleito e pedir algum tipo de favor, algum tipo de pagamento, entre aspas, né? Óbvio que eu também não vou concordar com isso, a sociedade está certa em reclamar disso. Mas, Padre Hamilton, me parece que a alternativa que está sendo discutida também não é a melhor, que é o tal do financiamento público. E isso, eu acho muito importante essa oportunidade para o cidadão, para o telespectador refletir, será que dinheiro público colocado nas mãos de partidos políticos e de candidatos vai ser uma resposta boa para a sociedade? E aí eu deixo a pergunta no ar. Ou será que esse dinheiro precisa ser melhor investido? Porque a gente sabe que dinheiro não sobra, né? Não vai ser, precisa ser investido em hospitais, em escolas, em boas estradas. Quer dizer, já não tem suficiente, eu vou tirar do orçamento e vou colocar nas mãos dos partidos? Quer dizer, então não me parece que essa realmente, Frei, e aí a gente volta na ética, vai ser uma solução ética boa para a sociedade. Olha, realmente... Sim, Frei, mas por favor. Eu acho que é brilhante a sua colocação, o senhor não vai tomar a mal. Apenas é uma pergunta. O senhor confia na urna eletrônica? Uma coisa é, ela obriga a votar, facilita o analfabeto, etc. Outra coisa... não pode ser manipulada. Também é uma pergunta interessante, Frei, e para isso eu vou me lembrar de um presidente do TSE, que passou lá há pouco tempo, não atual, e hoje é o presidente do STF, que é o ministro Lewandowski, que lançou um desafio para a sociedade. Qual foi o desafio que ele lançou? Qualquer telespectador pode pesquisar isso lá no site do TSE. A urna eletrônica, ela é possível de fraude ou ela é 100% segura? Ele lançou esse desafio. E a resposta, não foi surpresa, a resposta é que a urna eletrônica é confiável, sim. Num primeiro momento, eu também não sou especialista em informática, mas eu acho que é suficiente para aqueles que quiserem avançar na matéria pesquisarem, né? As urnas, elas não são interligadas entre elas. Então, quando a gente fala em fraude no Pentágono, quando fala em hacker que invade o computador da CIA ou de bancos, né? Que em tese são instituições que prezam pela segurança, todos esses sistemas estão interligados. A urna eletrônica não. Cada urna é uma. Então, para eu precisar fraudar, eu teria que fraudar o programa. E para eu fraudar o programa, eu teria que ter acesso ao programa, portanto, ser alguém de dentro. Agora, é lógico, se a gente vai nas ciências humanas, talvez exista lá um que estaria disposto a fazer isso. Mas o próprio programa, e a Justiça Eleitoral abre o programa para os partidos fiscalizarem, o Ministério Público, as entidades da sociedade civil, e aí eu volto a mencionar o papel relevante da Igreja, esses programas estão à disposição para serem fiscalizados e checados a qualquer hora antes da eleição, né? Então, embora exista o fator imponderável que é o ser humano, me parece que dá para a gente confiar sim na urna eletrônica. Nós tivemos até um programa, um Em Pauta, dedicado especialmente à urna eletrônica, com o secretário-geral do TSE, e ele dizia a mesma coisa, com outras palavras, que o senhor está dizendo. Aprendi com ele. Aprendi com ele. Mas, por outro lado, também nós levantávamos muitas questões. Porque, o doutor Alberto, por favor, que alguns países, por exemplo, que tidamente como evoluídos, de primeiro mundo e etc., tem um processo eleitoral ainda com cédulas, uma coisa um pouco morosa. Nós hoje, um sistema muito eficaz, imagine, menos de 24 horas depois, nós já sabemos quem é o novo 100%. presidente do país, governador e assim por diante. É uma coisa extraordinária. Mas a gente ficava se perguntando, mas por que outros países, tidamente como mais evoluídos, primeiro mundo ou coisa e tal, não adotam tal sistemas? E alguns até fazem certas críticas ao nosso. O que o senhor diz a respeito? Olha, quando eu tive a oportunidade de estudar isso lá no TSE e aprender lá no TSE, porque eu participei dessas algumas reuniões, né? É lógico que o sistema aí não tem um sistema perfeito. Esse sistema permite algum tipo de manipulação. Mas, Frei, só para o senhor ficar tranquilo e para os telespectadores também, a Justiça Eleitoral está atenta e está trabalhando. E sabe qual é uma dessas alterações? E alguns municípios já vão votar.
e usando esse novo sistema é o sistema biométrico. Por que isso? Como acontecia essa fraude, Frei? E isso eu aprendi lá. No finalzinho da votação, faltando 15, 20 minutos para o encerramento da votação, quando aquele mapa de votação, todos nós votamos e a gente assina e recebe aquele comprovante, sempre tem eleitor que não comparece às urnas. Sim. Então, sobravam alguns ticketzinhos lá, alguns papeizinhos de eleitor que não compareceu. Então, o fator imponderável do ser humano, não a máquina, não o sistema, né, permitia com que eu destacasse lá alguns ticketzinhos, meia dúzia, 10 ou 15, fizesse lá um rabisco qualquer e aí eu votava por aqueles eleitores ausentes. Então, esse é o imponderável do ser humano mal intencionado, do ser humano que está querendo praticar corrupção. Só para terminar o raciocínio. E aí a Justiça Eleitoral, atenta a isso, fez o quê? Criou um sistema que agora usa a biometria. Então, agora eu não posso votar pelo outro, eu tenho que botar o meu dedão lá. Não vai ser 100% nessa eleição 2014, mas daqui a algumas eleições vai ser 100% para o Brasil. Doutor, eu acho que o seu raciocínio é perfeito e coincide justamente com aquele nosso debatedor anterior. Apenas eu continuo com algumas dúvidas. Eu, pessoalmente, inclusive estive na Alemanha agora, eles riram na minha cara. Vocês confiam na urna eletrônica? Né? Bem assim, não é? Alemão é alemão, eles ganharam a Copa de 7-1, né? Então, já viu. Agora, o que eu queria dizer é o seguinte: por que não sai, junto com o comprovante do voto, o meu voto que eu deposito numa urna lacrada, que depois vai ser conferida? Bate os números, perfeito. Mas o Senado, eu já sei, foi, digamos assim, não aceitou. Mas o mais certo seria isso, eu acho. Não, a urna eletrônica, ótimo, só que eu boto o meu voto lá numa outra urna que vai ser conferida depois. Aí pronto, seria uma beleza. É uma possibilidade, né? Pois é. Posso acrescentar? Ia ser mais moral, Pode. sim, por favor. Então, em algum momento, isso fez parte da nossa legislação recente, e aí a ideia era, votou na urna eletrônica, então tem todas as facilidades, comodidades, o meu voto vai ser impresso e vai ser colocado num saquinho plástico lá. Não, numa outra urna. Uma outra urna, mas vai ficar guardado, é sigilo. Só seria usado se houvesse dúvidas na hora do resultado. E, infelizmente, essa proposta não foi aceita. Por quê? Qual é o argumento? É que não adianta a gente adotar a urna eletrônica para facilitar a vida se eu fico preso ao mesmo tempo a uma cédula de papel ou a um comprovante, né? Porque o medo maior é quebrar o sigilo do voto. Porque como as cédulas iriam sair na ordem de votação, eventualmente alguém que controlasse a ordem dos eleitores saberia quem votou em quem. Seria um rompimento, uma ruptura do sigilo do voto. Então, é uma justificativa, né? Agora, com certeza, eu acho que esse assunto é um assunto que, e aí eu não sou técnico, né, que precisa ser debatido, mas daquilo que eu vi, daquilo que eu aprendi, eu fico satisfeito. Muito bem, doutor. Tá certo. O senhor tem todo direito. Eu também não quero contrapor, eu apenas digo, muita gente duvida. E gente da área da informática. Inclusive, os meus técnicos lá nas vozes, eles dão uma risadinha. Mas, em todo caso, tudo bem. Vamos lá. A dúvida faz parte do processo. Faz parte do processo. Sem dúvida nenhuma. Chegaremos lá um dia. A dúvida que questiona, que levanta as perguntas e faz com que as respostas possam ser dadas, não é, posteriormente. Nós estamos quase caminhando aqui para o final do nosso segundo bloco. O tempo passa muito rápido, mas para a gente não perder aqui o fio da meada, fizemos esse adendo extraordinário aí. Frei Antônio Moser, tem uma questão aqui interessante, o seguinte, porque muita gente também questiona sobre essa nossa centralização, não é? Você tem os Estados Unidos, onde você tem uma democracia presidencialista, né, como a nossa, e a pessoa do presidente é algo assim muito significativo, é quase um super-herói, não é? Mas, ao mesmo tempo, há uma liberdade muito grande por parte da federação, dos estados, que alguns têm legislação própria, atividades muito independentes, mas todos estão na comunhão e o presidente exerce aquela liderança extraordinária. No Brasil, nós vamos pelo mesmo caminho, mas, no entanto, por causa desse desgaste que se experimenta, e por isso que estamos falando de reforma política, será que, para o Brasil, este talvez seria o melhor caminho, Frei Moser? Porque será que estamos falando de uma expressão similar aos americanos, mas que, para nós, aqui se tornou um tanto vazio? Veja bem, Padre Hamilton, eu estudei na França, e em Lyon. Então, para construir um banheiro, a verba vinha lá de Paris. Os prefeitos das cidades moram em Paris. É o modo francês, tudo centralizado. Sim. Muito bem.
O modo americano, apesar da figura imponente dos presidentes, etc., né? Tudo bem, mas é uma federação e com dispositivos legais diferentes. Eu, pessoalmente, acho que nós teríamos que caminhar para uma federação. Não é que você vá romper, tem que haver vínculos. Numa empresa, como é que se administra uma empresa? Se o diretor quiser decidir tudo, ele está perdido. Não vai para frente. E assim, imagina, tudo centralizado numa caneta lá no Palácio, no Palácio Presidencial. Sim, não dá. Planalto. Ou um grupinho. Então, eu acho que realmente temos que caminhar sem perder o vínculo, evidentemente, de uma só nação, mas, por outro lado, uma autonomia relativa ao menos. Inclusive, quando criança, não faz tanto tempo, né, volto nessa tônica, a gente passava do Paraná para Santa Catarina, tinha que mostrar um documento. Não é? Ora, talvez um exagero, mas, por outro lado, espera aí, cada estado, cada município tem que ter uma autonomia de gerenciar os seus recursos. Não, vem de Brasília. E aí começam os abusos. Mas aí tem um problema, nós vamos para o nosso intervalo, que o tempo já expirou aqui desse segundo bloco, mas vai ficar a pergunta aqui para o doutor. Será que estaríamos maduros, mais uma vez a pergunta recorrente do início do bloco, né? Estaríamos maduros para dar este passo? A resposta vem após o nosso intervalo, uma rápida paradinha, toma uma aguinha aí e daqui a pouquinho nós já estaremos de volta. Não saia daí.